Olá, eu sou o professor Maurílio e essa é uma aula de atomística, a primeira de uma série de 3 aulas em que vamos falar do átomo. A foto que você está vendo é do cientista inglês John Dalton, o primeiro a propor um modelo atômico na Idade Moderna. Os objetivos dessa aula são apresentar a concepção de átomo e a sua origem e conhecer as contribuições de Dalton para a atomística. Antes de começarmos a falar do átomo, é importante posicioná-lo numa linha do tempo e observarmos que a ideia de átomo surgiu na Grécia em 450 anos antes de Cristo, com Demócrito e Leucipo. O primeiro modelo atômico de John Dalton é de 1803, seguido de Joseph John Thomson em 1897, Ernest Rutherford em 1911 e Niels Bohr em 1913. Repare que, entre a ideia inicial de átomo e o primeiro modelo atômico, se passaram aproximadamente 2.200 anos. Isso significa que a palavra átomo ficou esquecida durante mais de 2.000 anos. Vamos tentar entender um pouco melhor por que isso aconteceu. Durante muito tempo, a humanidade vem procurando respostas para 2 perguntas. Do que as coisas são feitas? Qual é a menor parte da matéria? Hoje veremos que as coisas são feitas de átomos e que a menor parte da matéria é o átomo. Mas essa explicação é muito mais complexa, e mesmo no presente, o LHC, que é o Grande Colisor de Hadrons, busca entender as partes que são ainda menores que os átomos. A origem da palavra átomo é do século V a.C. Os filósofos gregos Demócrito e Leucipo propuseram a discussão se a matéria é contínua ou descontínua, ou seja, podemos dividir o material infinitamente ou não. É como se pegássemos um pedaço de pedra e tentarmos quebrá-lo em partes cada vez menores. Poderemos dividir a pedra infinitamente em pedaços menores ou chegaríamos no momento em que não podemos mais dividi-la? Para Demócrito e Leucipo, a matéria era descontínua. Em um determinado momento, não poderíamos mais dividi-la. A palavra átomo é de origem grega e deriva de atomos, que significa o não divisível, ou a não parte. Para Demócrito, os átomos estão em constante movimento e se chocam, portanto é um modelo mecanicista. E os átomos não são gerados e são imperecíveis, ou seja, não têm prazo de validade, duram eternamente. Agora, por que a ideia de átomo ficou esquecida por tanto tempo? A palavra átomo foi considerada uma heresia pela Igreja Católica, uma espécie de pecado, durante as trevas da Idade Média, por não dar margem ao criacionismo divino, ou seja, pensar que os átomos já estão aí desde a origem do universo não dava margem para a interpretação de que Deus criou todas as coisas. Por isso que falar na palavra átomo era considerado uma heresia. Mas se não acreditava-se no átomo, qual foi a teoria que perdurou? Ainda na Grécia Antiga, surgiu a teoria dos 4 elementos, em que tudo na natureza seria composto de água, fogo, ar e terra, e suas combinações entre quente, seco, úmido e frio. Aristóteles foi um grande filósofo do pensamento da época e apoiou essa teoria. Além disso, suas obras influenciaram também na teologia medieval da cristandade, ou seja, a Igreja Católica apoiava as ideias de Aristóteles, por isso que preferiu a teoria dos 4 elementos ao invés da teoria atômica. Somente em 1803, o cientista inglês John Dalton propôs uma teoria para explicar as leis enunciadas anteriormente por Lavoisier e Proust. Era uma época de efervescência científica e a química começava a surgir como uma ciência exata. Lavoisier e Proust fizeram estudos sobre a massa das substâncias nas reações químicas, e Lavoisier é mais conhecido pela frase "na natureza nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma". Baseando-se na lei da conservação das massas e das proporções constantes, Dalton pôde propor o seu modelo atômico que dizia que todas as substâncias são formadas por átomos. Os átomos não são criados nem destruídos, são esferas rígidas e indivisíveis. Átomos de um mesmo elemento químico são iguais em todas as suas características, como por exemplo tamanho e massa. Os átomos dos diferentes elementos químicos são diferentes entre si. Então um átomo de oxigênio é diferente de um átomo de nitrogênio, em tamanho e massa por enquanto. Nas reações químicas, os átomos se recombinam. Como há a conservação das massas, Dalton pôde elaborar uma teoria em que os átomos nas reações químicas se reagrupam, se rearranjam, formando novas substâncias. O modelo de Dalton é comumente conhecido como o modelo da bola de bilhar. Não porque Dalton jogava sinuca ou nada parecido, mas porque, para Dalton, o átomo era uma esfera maciça, assim como uma bola de sinuca ou uma bola de gude.
Uma curiosidade é que Dalton sofria de descromatopsia, uma doença em que o portador não consegue distinguir cores, que graças a ele, que fez estudos sobre essa doença, passou a ter o nome de daltonismo. Isso mesmo, Dalton era daltônico. Nos exercícios de vestibular, o principal conceito cobrado quando falamos de modelos atômicos é a comparação entre um modelo e outro. Então vamos comparar a ideia inicial de Demócrito com a ideia de Dalton. Para Demócrito, os átomos não tinham um formato definido. Já para Dalton, eles possuíam um formato esférico. Também para Dalton, cada tipo de átomo tinha um peso diferente, o que hoje chamamos de massas atômicas, associando cada tipo de átomo a um determinado elemento químico já conhecido na época. Observe na figura que eram conhecidos aproximadamente 20 elementos químicos somente. Hoje temos na tabela periódica uma relação de mais de 100 elementos químicos conhecidos. Dalton também usou símbolos para representar os diferentes elementos químicos, usando legendas para cada um deles. Os elementos, sob certas condições, poderiam se combinar formando o que ele chamava de átomos compostos e o que hoje chamamos de moléculas. Apesar de um modelo simples, Dalton deu um grande passo na elaboração de um modelo atômico, pois foi o que instigou na busca por algumas respostas e proposição de modelos futuros. Dalton retomou a ideia de átomo e de matéria descontínua, e isso possibilitou o surgimento de novos modelos atômicos e, consequentemente, um melhor entendimento da matéria. Então, nessa aula vimos que o átomo tem origem na Grécia Antiga, com os filósofos gregos Demócrito e Leucipo, que a partir de discussões filosóficas propuseram que a matéria era descontínua, que chegaria um momento em que não poderíamos mais dividi-la. E conhecemos as contribuições de Dalton para a atomística. No modelo de Dalton, o átomo era uma esfera maciça, indivisível, indestrutível, com massa e tamanho definidos, e ele também utilizou símbolos para representar esses átomos e, consequentemente, os agrupamentos, que hoje chamamos de moléculas. Eu sou o professor Maurílio, espero que você também tenha gostado dessa aula. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Até uma próxima. Tchau!